Ela é head de negócios da TikTok da América Latina. Ainda é uma das 10 mulheres eleitas pela Forbes de 2023. Gabriela Comazetto. Que emoção. Nós duas. Emoção, né? Demais. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelas palavras. Uma honra estar do seu lado com toda a sua jornada maravilhosa de mulher empreendedora, forte, tudo que você construiu na Forbes. Acho que uma felicidade enorme, um carinho no coração, né? Ver tudo isso e esse reconhecimento. Estou muito feliz. Passou pela Ambev, pelo Twitter, Facebook, Microsoft. E recentemente, no final de 2020, você entrou para o TikTok. Meu Deus do céu, você começou com quantos anos? Faz muito tempo, Rê. Eu comecei minha jornada no Itaú Seguros, na parte de atendimento a cliente. Nossa, a gente nem falou sobre isso também. Entrei na faculdade, fui trabalhar no Itaú para conseguir pagar a faculdade. E óbvio, ter o meu dinheirinho ali, então eu tinha 18 anos de idade. Fiquei 1 ano e meio lá e fui pro Fulano. Era um site de entretenimento quando a internet estava começando aqui no Brasil. E aí trabalhei no Fulano por 2 anos e meio. E aí depois do Fulano eu fui pra Ambev, fiquei 5 anos na Ambev. Depois da Ambev eu voltei pro universo digital, então fui trabalhar na Microsoft, fiquei 9 anos lá. Fui pro Twitter, 2 anos de Twitter, Facebook, 4 anos de Facebook e tô aqui no TikTok há 2 anos e meio, feliz da vida. Você com toda essa bagagem maravilhosa, você encontrou alguma resistência nesse mercado super tecnológico? Eu acho que a gente sempre vai ter muitos desafios e muitos questionamentos das pessoas, do mercado como um todo. Eu encontrei muita gente bacana ao longo da minha trajetória, homens e mulheres, que me ajudaram muito e alavancaram bastante minha carreira acreditando em mim. Mas eu sou mãe, né, tenho uma família grande e eu acho que eu encontrei mais resistência, mais questionamentos de como eu seria capaz de fazer os dois ao longo dessa jornada por ser mãe do que mulher. Mulher nunca foi um desafio pra mim e eu sei que eu sou privilegiada nisso, porque pra muitas mulheres é um desafio, mas eu acho que desde o apoio dos meus pais, que sempre disseram pra mim que eu podia ser tudo o que eu quisesse e que eu era capaz, então essa frase dos meus pais e tudo que eles me ofereceram de educação e de confiança me fez muito confiante. Então, quando eu encontrei desafios, eu soube levar de uma maneira muito tranquila, porque eu tinha o apoio desde pequenininha de você pode ser o que você quer. E meus pais sempre reforçaram isso. Eu joguei futebol há muitos anos e jogo futebol até hoje. Já fiz, inclusive nos eventos do TikTok, embaixadinha, com salto. E minha mãe e meu pai sempre, filha, você pode ser o que você quiser, não tem barreira. Então eu acho que a questão homem e mulher, eu levei sempre muito bem com leveza. Com essa leveza e por conta desse apoio e de acreditar que realmente eu podia ser. Como mãe, muitas vezes eu recebi o questionamento de lá atrás, eu hoje, graças a Deus, estou numa empresa que me apoia 110%, maravilhosa, e muitas empresas sempre me apoiaram, mas lá atrás tinha o desafio da mulher e mais ainda da mãe. Como é que você vai fazer para ser mãe e trabalhar, né? Os desafios que isso traz, as barreiras que na cabeça de muitas pessoas poderia trazer. Mas, de novo, eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. Eu sempre também tive consciência que filho só traz benefício pra gente, porque traz energia, traz vontade. Eu acho que a gente cria uma capacidade de coragem, de inovação, de foco que um filho traz. Então, eu acho que eu tive mais olhando pro lado da mãe, né? Com uma família grande. Meu Deus, né? Como é que é uma família grande gerenciar tudo isso, do que da mulher, pelo apoio que eu tive desde sempre. Mas essa é a minha realidade, né? É muito claro pra mim que grande parte das mulheres passa por muitos desafios, muito preconceito, né? Diversidade ainda é um desafio muito grande no nosso mercado, no nosso país. Acho que a gente vem evoluindo, mas eu acho que a gente, né, tem o papel de puxar muitas mulheres. Eu também acho. E eu acho que eu sou privilegiada. E eu tento, ao longo da minha jornada, da minha vida, seja pessoalmente, seja profissionalmente, puxar muitas mulheres. Arrasou. De apoio, de oportunidade, de confiança, porque eu acho que tudo começa com a nossa confiança. Se a gente acredita na gente, é grande parte do caminho. Né? Se você tem isso dentro de você, essa fortaleza, e óbvio, trabalha duro, né? Tem energia pra fazer. É bem isso. As coisas, né, tendem a caminhar bem. E com outras mulheres te ajudando, com homens ajudando, eu falei aqui, eu tive grandes líderes e grandes gestores que com certeza me deram a mão em muitos momentos. Eu engravidei em várias empresas, tive momentos de licença maternidade e isso nunca foi um problema, pelo contrário, eles sempre me deram a mão, tanto pra eu sair tranquila, quanto pra eu voltar também
num momento positivo. Então acho que é isso, também são as pessoas que estão com a gente na jornada e a gente também tem que escolher, né? Não são só eles que escolhem a gente. A gente, como profissional, também tem que escolher quem faz parte da nossa jornada. A gente quer saber um pouco mais do TikTok, dessa plataforma que tá uma revolução aí no mercado. Ano passado saiu um dado que a TikTok cresceu 215%. Me atualiza se eu estiver errada. Como que você vê o futuro da plataforma? Ela vai continuar crescendo? O dado que você trouxe, a gente divulgou esse dado de 221% de crescimento no número de anunciantes dentro da plataforma. Então, a gente fez o lançamento da plataforma TikTok for Business no mercado brasileiro no finalzinho de 2020, quando eu cheguei. E aí a gente vem crescendo muito, trazendo aí novas marcas, novos players para dentro da plataforma, para terem a plataforma como uma conexão com os seus consumidores, com a sua comunidade. E é legal dizer que a gente fala muito de comunidade no TikTok. TikTok é uma plataforma de entretenimento, como você bem falou. As pessoas estão no TikTok para aprender, para se divertir, para se entreter, para descobrir conteúdos dos mais diversos possíveis. E eu sempre digo que a gente tem uma comunidade para cada pessoa. Vou dar um exemplo, o BookTok, que é a comunidade dos BookTokers reunidos, né, ao redor aí de tudo que é assunto de leitura. Então eles compartilham dicas de leituras, livros, falam de autores, descobertas através dos livros. E isso está fomentando inclusive o consumo, né? Se vocês forem, para quem está em São Paulo, por exemplo, for numa livraria aqui em São Paulo, tem sessões dedicadas aos livros que estão viralizando no TikTok. A gente tem a comunidade do Fashion Talk, do Beauty Talk, Pets no TikTok, enfim, tem comunidade para todo mundo, então com certeza se você tiver algum assunto de interesse, entra lá e procura que vai ter. E a plataforma segue crescendo numa velocidade muito grande, a gente está muito atento ao que é relevante para a nossa comunidade. A gente diz, eu falo muito que a gente está na era da participação. Então as pessoas agora querem ter voz, elas querem contar suas histórias, elas querem co-criar com marcas, com criadores, né, com influenciadores. Então as pessoas sim querem ter voz e contar suas histórias. E o TikTok permite dar esse espaço, né? A gente tem feito um investimento muito grande, por exemplo, em esporte, em trazer conteúdos de esporte para a plataforma, conteúdos educativos que sejam relevantes. Tem milhares de professores dando aula através do TikTok de uma maneira super lúdica, de uma maneira... Eu já vi, já apareceu pra mim. Já apareceu, é maravilhoso. Dicas de como, por exemplo, aprender a tabuada de uma maneira mais já vi também, é maravilhoso, autêntica, divertida. Então, a gente está muito atento ao que é relevante para a comunidade. A gente vê, por exemplo, a evolução de e-commerce dentro das plataformas, então essa é uma evolução que a gente vai caminhar para isso. Lives crescendo muito, então investindo bastante em live, como que a gente populariza isso, oferece isso como um canal para influenciadores, criadores, para as marcas. Então tem muita coisa vindo por aí, mas com o foco principal sempre de o que é relevante para minha comunidade. Que o meu TikTok é totalmente diferente do TikTok das minhas filhas, por exemplo, e o meu é muito focado em conteúdos divertidos, de entretenimento e aprendizado. Eu tava numa reunião hoje de manhã e eu contei esse exemplo. Eu tava no México e aí tava lá no transporte, no TikTok, e aí eu vi um vídeo de uma pessoa que ensina dicas pro iPhone. E aí era uma dica de como criar as figurinhas. Basicamente a dica, pra quem não conhece, você abre a sua galeria de fotos, segura a foto, ele vai fazer um desenho ali, tipo você copia e simplesmente vai no WhatsApp e manda a figurinha. Que demais! E eu descobri isso pelo TikTok, maravilhoso, e comecei a mandar para minhas filhas. E elas... Mãe, onde você aprendeu isso? Como é que faz isso? E é isso, o TikTok é sobre isso, é sobre descoberta, né? Sobre conhecimento, sobre aprendizado. Você está na lista das 10 mulheres de sucesso da Forbes. Ai, meu Deus. Estamos. Estamos. Que sonho. Gabriela, fala pra mim se você teve alguém que te inspirou. Com certeza. Primeiro, assim, um sonho. Um sonho, uma emoção surreal. Falando, já me emociona. A gente pensar, né? Toda a trajetória, ver essa realização, né, ser indicada, esse reconhecimento, estar do lado de mulheres surreais. Eu falava, meu Deus do céu, enfim, é uma emoção que não dá nem pra descrever. Muito feliz. Mas assim, claramente, a gente não faz nada sozinho. Então, eu estar ali, eu represento muita gente que tá comigo. Desde sempre na minha jornada. A minha imagem tá ali, mas com certeza com muita gente projetada. E de verdade, assim... Ninguém faz nada sozinho, não tem como. De inspiração, com certeza minha mãe. É uma mulher muito forte, que trabalhou a vida inteira fora de casa. Então, eu tive um exemplo de uma pessoa muito próxima que era mãe, né? Que é mãe e que era uma profissional
trabalhava todos os dias. Minha mãe é professora de educação física, então desde pequena eu sempre via que ela conseguia, né? Ser mãe, estar com a gente, cuidar das filhas. Eu tenho uma irmã e ser uma mulher de negócios, né, no caso dela, uma professora, uma profissional bem-sucedida. Então ela sempre me mostrou que isso era possível. E eu tive minha avó também, mãe do meu pai, que foi a primeira turma de Direito da USP, da Faculdade de Direito da USP, da São Francisco, que se formou. Eram 5 mulheres. Lá em 1940 alguma coisa, minha avó se formou em Direito pela USP. Eram 5 mulheres na turma dela, primeira turma de mulheres. Então eu também tive a minha avó como uma referência de que sim, era possível. No momento em que as mulheres não trabalhavam, não estudavam, não tinham voz. Minha avó foi advogada, trabalhou também com uma família grande, e minha mãe. Então são 2 mulheres muito fortes na minha vida e que eu acho que sempre também tiveram à frente do seu tempo, mostrando que era possível. Minha avó teve 5 filhos, né? Minha mãe teve as 2, e o trabalho, a educação, a casa sempre foi algo viável para elas. Então eu cresci sempre sabendo que isso era possível. Bom, gente, a Gabriela falou sobre maternidade, sobre ser mãe. Ela tem 4 filhas, tudo mulher, casa das mulheres, né? Eu quero saber o seguinte, Gabriela, como que você consegue essa coisa da liderança, essa coisa de ser mãe? Brincam no escritório, eu tô aqui do ladinho da Rê, brincam que eu tenho um clone. O meu time fala, certeza que você tem um clone, que você tem uma irmã gêmea, e aí eu chego de vez... Volta e meia, eles... Quem veio hoje, a Gabriela ou a irmã gêmea? Mas brincadeiras à parte, eu tenho um mantra, Rê, pra mim, que eu ouvi isso lá atrás, há muitos anos, e que eu carrego pra minha vida, que é: a gente sempre vai achar tempo pra tudo que é relevante na nossa vida. Uau. Sempre. E eu uso isso como verdade pra mim. Então, eu sempre vou ter tempo pra tudo que é importante. Se eu não tiver tempo, é porque não é importante. Obviamente, minhas filhas, minha família é a prioridade número 1 da minha vida. E desde que eu tenho 10 anos de idade, eu tinha certeza que eu ia ter uma família grande. Trilhei meu caminho para isso, então elas são prioridade. Mas o trabalho também é muito importante para mim, né? Eu consegui realizar as coisas, impactar positivamente pessoas, negócios, aprender, conhecer, é fundamental. Então eu equilibro minha vida e, óbvio, de novo, tenho uma rede de apoio que me permite isso, para que ambos aconteçam de maneira bacana, leve, feliz, mas de novo, sempre acreditando que a gente pode. Então eu acordo com as crianças às 6 da manhã, eu malho todos os dias. Sim, não é desculpa, dá pra malhar. Primeira coisa que eu faço do dia, quando eu assumi a América Latina, eu tive que incorporar a aula de espanhol, então eu faço espanhol todos os dias, das 7h30 às 8h30 da manhã. E aí eu começo o meu dia. Durante o dia eu tô super focada no trabalho, viajo bastante, né, porque cuido de América Latina. E chego em casa à noite e sou das crianças. Então, eu acho que a gente consegue equilibrar se a gente quiser. Sim. E se a gente tiver boa vontade, energia, pensar positivo. Então, assim, e óbvio, achar tempo pros amigos, achar tempo pra ler. Eu amo ler. E assim, de novo, é importante pra mim, eu acho tempo na minha rotina. Então, consigo fazer bem os papéis e me realizo neles. Uau! E meu marido, minha mãe, eu tenho uma funcionária na minha casa que tá há muitos anos comigo. Que é meu braço direito, maravilhosa, é da família, né, e conhece mais a gente do que a gente mesmo. Eu entendo. Então também tá ali no dia a dia, meu marido super apoiando, é tão mãe quanto eu, assim como eu sou tão pai quanto ele, então a gente divide muito as coisas. E minha mãe maravilhosa, que assim, além de ser meu exemplo, minha inspiração, também me ajuda absurdamente. Uau, e com tudo isso, eu quero saber se você conhece a massagem Método Renata Francis. Obviamente eu já fiz. Eu acho que eu merecia fazer uma com ela, né? Eu também acho que eu vou marcar. Só fica a dica aqui. Maravilhosa. Quem não quer ficar linda? Super conheço, eu já fiz. Aliás, eu tenho uma massagista que fez o seu curso. Que demais! Então, ela é maravilhosa. Tá assim, gente, ela é maravilhosa. Então eu me cuido, malho todos os dias. Tenho uma alimentação super balanceada para poder aguentar essa jornada. Eu viajo bastante, então tento manter minha rotina de treino, de alimentação, de leitura. E é isso, a gente tem que procurar se cuidar, né? Porque de nada adianta querer fazer tudo isso se não tiver saúde. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Eu te agradeço mesmo por ter separado um tempo dessa agenda que vocês já viram aí. Não foi fácil. E feliz de estar do lado na Forbes de uma mulher dessa. Gente, o prazer é todo meu. Que honra estar do seu lado. Uma mulher tão poderosa assim e que construiu, né, algo
tão importante para o mercado, para as mulheres, Sim. não só para as mulheres, mas para todo mundo, e de tanto sucesso, né? Tô do lado dessa potência aqui, empreendedora maravilhosa. Então eu agradeço super Nossa, o convite. eu que agradeço. Uma honra estar do seu lado e de Uma outras honra estar do 8 seu mulheres lado. na Forbes. Obrigada, Forbes, por esse presente. Que é um presente que eu vou levar para o resto da minha vida. E é isso, que nós, mulheres, possamos impactar cada vez mais pessoas, mais vidas, mais negócios e servir de inspiração para muito mais gente. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.